Graça e a paz, igreja, amém? Glória a Deus. Aproveitando você que está de pé, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nosso irmão da liturgia, nosso irmão presbítero Marcos, já leu um versículo lá do capítulo 4, e agora eu quero iniciar mais uma ministração com a igreja sobre a igreja de Tessalonicenses. Amém? Todos encontraram 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 2. Eu só vou ler um versículo com vocês, porque eu estarei fazendo uma exposição até o versículo 9, amém? Nós vamos fazer uma exposição de versículo a versículo, e eu vou ler só um versículo. A partir de domingo, o pastor Cleudes estará fazendo a exposição do versículo 10 até o 20, aleluia, e eu vou estar trabalhando com os irmãos hoje, do versículo 1 ao versículo 9. O versículo 1 diz assim a palavra de Deus: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Quem sabe em outra versão, não foi em vão. Amém? Podei vos assentar. Queridos, no domingo retrasado nós começamos uma série sobre a carta de Paulo, ou as cartas de Paulo, 1 Tessalonicenses, e no domingo retrasado eu falei sobre as marcas de uma igreja saudável e uma igreja produtiva. E no domingo passado o pastor Rafael, ele terminou o capítulo, do versículo 5 ao versículo 10, e ele falou sobre o despertar de Deus na vida da igreja. Quem se lembra disso? Amém? Despertar de Deus. Existe um despertar de Deus, aleluia, na vida da igreja. Não só na igreja lá de Tessalonicenses, mas também um despertar de Deus nas nossas vidas, nos nossos dias. Aleluia. E eu quero dizer para você que eu estou bem à vontade, assim como o apóstolo Paulo também, ele estava bem à vontade para entregar da parte de Deus para aquela igreja o que eles estavam precisando. A igreja, desde o seu nascedouro, ela passou e ela passa por algumas perseguições, inclusive perseguições políticas. E aqui a igreja de Tessalonicenses não era diferente, ela estava passando por um momento difícil. E o apóstolo Paulo, ele faz menção disso daqui, nessa primeira carta dele, à igreja de Tessalonicenses. E percebe-se que após o apóstolo Paulo agradecer a Deus pela fé daqueles irmãos ali na igreja de Tessalônica, no capítulo 1, o apóstolo Paulo agora, ele passa a defender no capítulo 2 o seu ministério, o ministério apostólico. Ele passa a defender praticamente aquilo que ele e os seus discípulos haviam ensinado para a igreja. E alguns opositores, aqui na época do apóstolo Paulo, tentavam desacreditar, desvirtuar a mensagem que os apóstolos estavam pregando, estavam ensinando. Mas o apóstolo Paulo, ele relembra aqueles irmãos como ele e Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo, serviram entre eles
com sinceridade de coração ali junto com aqueles irmãos, com amor que eles tinham por aqueles irmãos, por aquela igreja e por aquela região. E aqui no capítulo 2 da primeira carta de Paulo, você vai encontrar um contexto maravilhoso. Nós vamos encontrar verdadeiras características, eu posso dizer verdadeiras marcas de um servo de Deus corajoso. Diga comigo assim: o servo de Deus, ele tem que ser corajoso. Corajoso. E aqui nós vamos encontrar essas características de um servo de Deus corajoso. Por isso que eu coloquei um tema sobre um ministério marcado pela coragem. É o que nós vamos tratar hoje. Um ministério marcado pela coragem. E podemos perceber, igreja, que muitos dos seus algozes, quer dizer, dos seus inimigos, eles imaginavam, eles acreditavam que o apóstolo Paulo iria desistir da sua missão apostólica após a sua prisão lá em Filipe. E ele mencionou isso muito bem lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, capítulo 17, principalmente no capítulo 16, descreve quando o apóstolo Paulo ele foi preso, porque ele estava anunciando o evangelho, a verdade, a salvação e a libertação das vidas. E muitos imaginavam que o apóstolo Paulo iria desistir do seu ministério, mas foi ao contrário. A prisão do apóstolo Paulo, a prisão de Silas em Filipe, trouxe encorajamento. Não trouxe desânimo, não trouxe tristeza, eles não pararam de trabalhar, mas eles se encorajaram e tiveram confiança, mais ainda, do que Deus estava fazendo e do que Deus iria fazer sobre a vida deles ao pregar a palavra, a levar a palavra de Deus às vidas, às pessoas que precisavam de libertação. Você está entendendo isso? Então, esse segundo capítulo, ele trata disso. O apóstolo Paulo, ele começa o primeiro versículo dizendo: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi o quê? Inútil. Não foi inútil. O que eu percebo nesse primeiro versículo? Um ministério de resultados. A estadia de Paulo e de Silas não foi inútil ali, mas teve um resultado extraordinário. E nós vamos ver alguns pontos aqui deste versículo, né? Ele fala: nós não fomos inúteis. Paulo, ele lembra que a sua visita, ela produziu frutos evidentes. Quer dizer, as pessoas ali da cidade de Tessalônica podiam ver, perceber, e eles perceberam a mudança de vida que aquela igreja de Tessalônica teve, aleluia, ao abraçar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Igreja, o evangelho do Senhor, ele tem poder para escrever, para mudar a nossa história, escrever uma nova história, mudar o nosso próprio caráter, mudar o nosso próprio comportamento, aquele comportamento errôneo, errado. O evangelho do Senhor, ele tem poder para transformar, aleluia, vidas precárias em corações abençoados e abençoadores da nossa sociedade. E foi assim com a igreja de Tessalonicenses. Então Paulo afirma: não foi inútil. Essa palavra significa sem resultado. Ele está dizendo: olha, teve resultado.
Então, o primeiro resultado do versículo 1 foi a conversão genuína daquelas pessoas. Conversão genuína. Irmãos, um crente, uma mulher, uma moça, um adolescente, um senhor de cabelo branco, quando ele recebe a palavra, aleluia, quando ele recebe o evangelho, ele é transformado. Há uma transformação nessa conversão. Você sabe por quê? A Bíblia nos revela, o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Efésios, que aquilo que você fazia, você não faz mais. Quer dizer, você abandonou o velho homem com as suas práticas. Quem está entendendo, diga amém. Então isso é uma conversão genuína. Você olha para o camarada, olha para o presbítero Marcos e vê, fala, esse homem é um homem convertido genuinamente pela palavra de Deus. Você sabe por quê? A palavra de Deus, ela tem poder para nos limpar. Diga comigo, limpar. A palavra de Deus tem poder para nos lavar. Diga, lavar. A palavra de Deus, ela tem poder para ser luz para o nosso caminhar, diz o Salmo de número 105. Luz para os nossos pés é a tua palavra. Luz para os nossos pés. E olha, o segundo resultado do capítulo 1, segundo resultado, transformação de vidas genuínas. Primeiro resultado, conversão. Segundo resultado, transformação. Terceiro resultado, crescimento espiritual da igreja. No primeiro capítulo, o pastor Rafael, não deixa de ser presbítero, né, pastor? Sempre vai ser presbítero, docente. Aleluia. Ele falou isso sobre essa transformação da igreja no domingo passado. Está lá no versículo 8 do primeiro capítulo. Olha o que diz aqui, ó. Pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam. Olha mesmo, olha. Eles mesmos relataram. Quer dizer, a igreja, ela recebeu uma transformação tão grande que a cidade de Tessalônica viu essa transformação. Viu essa transformação. Então, eles relataram. E olha o que diz o final do versículo aqui. Como vocês voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Então quer dizer, houve uma transformação, houve uma conversão, houve um crescimento espiritual. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo no versículo 1, a nossa estadia com vocês não foi inútil. Você entende isso? Você sabe quando você recebe uma visita de um presbítero, a visita de um diácono, a visita de uma irmã, de um irmão na sua casa, e agora, quando ele volta novamente na sua casa, você vai falar, olha, aquela visita que aquele irmão, que aquela irmã, que aquele presbítero fez a mim no ano passado, ela não foi inútil. Ela deixou uma palavra de Deus para o meu coração. Você está me entendendo? Então, a visita de Paulo, a visita de Silas, a visita de Timóteo não foi em vão. Trouxe para aquela região, aleluia, libertação da parte do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o versículo 2. Um ministério marcado pela coragem. É o que eu estou dizendo. Pela coragem. Olha o versículo 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos,
Como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem. Diga comigo, coragem. Nós tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, esse versículo 2, ele nos apresenta um tema maravilhoso aqui na vida do apóstolo Paulo e na vida de Timóteo e de Silvano. Coragem. Pelo que eles passaram em Filipe, eles tiveram coragem de prosseguir pregando a palavra, falando de Deus, ministrando a palavra, levando libertação, levando aconselhamento, levando exortação a toda aquela família de Tessalonicenses. E aqui, queridos, ele fala, antes de chegar em Tessalônica, ele sofreu terríveis aflições. Eles foram presos. Paulo e Silas haviam sofrido perseguições em Filipos, que está lá em Atos 16, e aqui tinha uma oposição. E eles se levantaram de uma maneira extraordinária. Se você abrir o capítulo 16, lá no versículo 19 e o versículo 21, do versículo 21 você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o apóstolo Paulo expulsando um espírito maligno de uma jovem. Lembra desse texto? Você vai encontrar o apóstolo Paulo quando ele vai entrando ali na cidade de Filipe e ele encontra-se uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Uma jovem que queria adivinhar o que eles estavam ali fazendo. Isso acontecia diariamente naquela cidade de Filipe. Mas na chegada de Paulo e Silas naquela cidade, as coisas começaram agora a mudar. Porque onde um homem de Deus, aleluia, ministra a palavra, ali também há mudanças de vida. E quando encontrou com aquela jovem, o apóstolo Paulo, ele expulsou aqueles demônios, aquele espírito de adivinhação, e naquele momento começou agora uma perseguição. Por quê? Por causa dos lucros que aquela jovem dava e trazia para aquela cidade, para os seus líderes, e agora ele se opôs contra o apóstolo Paulo. Então está aqui uma oposição deliberada sobre o apóstolo Paulo lá em Filipe. Segunda oposição, acusação falsa diante das autoridades. Eles foram acusados. A terceira perseguição, espancamento. Eles foram espancados. Espancamento público. Lembram desse texto? Que levaram eles publicamente no meio da cidade e espancavam. E prenderam eles. Levaram para o cárcere e ali espancavam. E diz a palavra que por volta da meia-noite, o que acontecia? Paulo e Silas, presos ali naquela prisão, amarrados, algemados no tronco, eles glorificavam e louvavam a Deus. Por quê? Porque fazendo assim, certamente, eles iriam desistir do seu ministério. Você está entendendo isso? Então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra para aquela igreja, para aqueles irmãos, dizendo que eles estavam prontos, sim. Eles não estavam desanimados. Eles estavam prontos para pregar, para levar, para ajudar aquela igreja. E não era para aquela igreja parar. Você vai entender. Então, queridos, a fidelidade a Cristo,
A fidelidade à palavra de Deus, ela pode gerar oposição, ela pode gerar sofrimento para a sua vida. Você sabia disso? Mas, pastor, a fidelidade a Cristo, ela pode gerar oposição sobre a minha vida? Sim, sim. Às vezes, certas pessoas não vão mais te receber, não vai mais querer ser amigo, ser amiga, não vai mais convidar para estar na sua casa, estar junto com você. Sabe por quê? Porque agora você é uma pessoa diferenciada. Não é que você é uma pessoa melhor, é que você agora é uma pessoa diferenciada. Você agora é transformada. Você agora tem uma conversão genuína. Você agora tem uma mente sarada. Você agora tem um pensamento de Deus na sua vida. Você agora tem a ajuda do Espírito Santo. Você agora não caminha pela carne, mas você caminha pelo Espírito Santo de Deus. Então, perceba isso. A fidelidade a Cristo pode gerar oposição, pode gerar sofrimento na sua vida. Mas o apóstolo Paulo desistiu, sim ou não? Ele não desistiu, mesmo preso, mesmo açoitado, aleluia, ele foi visitado por Deus, e a palavra diz que por volta da meia-noite, aconteceu ali um estrondo onde eles estavam, aconteceu um grande terremoto, aleluia, e as portas do cárcere se abriu, e ali todos foram soltos naquele momento. E diz a palavra lá no capítulo 16, que até mesmo o chefe do cárcere ali, né, o carcereiro de Filipo, ele ficou apavorado e Paulo disse, olha, não precisa se apavorar, porque todos aqui estão, ninguém fugiu. O que aconteceu foi algo que veio do céu para as nossas vidas. Não se apavorem, porque o que aconteceu aqui foi algo de Deus. Então, queridos, por volta da meia-noite, aconteceu algo extraordinário. Se você está sofrendo também, quem sabe alguém está se opondo a você, se opondo à sua visão, opondo à crença que você tem, aquilo que você acredita, que a palavra de Deus te ensina, não desanime. Porque quem sabe por volta da meia-noite, Deus pode chacoalhar os cárceres. Amém? Deus pode te visitar, assim como visitou o apóstolo Paulo. Muitas perseguições, ela tem origem em interesses econômicos. É o que estava acontecendo com aquela jovem. Eles estavam perseguindo o apóstolo Paulo, Paulo estava sofrendo, mas os seus discípulos que estavam levando a palavra, porque o interesse era dinheiro. Porque o espírito imundo, o demônio saiu da vida daquela jovem e o dinheiro também foi embora. Ué, mas ficou pobre? Não é assim. Salvação não tem nada a ver com dinheiro. A salvação de Deus é muito mais do que qualquer dinheiro. Então, o que eu aprendo aqui, pastor? Quem serve a Cristo deve permanecer fiel mesmo diante das adversidades. Diga comigo, eu tenho que permanecer fiel diante das adversidades. Fiel à palavra. E é o que Paulo estava dizendo. Olha o versículo de número 3. Ministério baseado na verdade da palavra, que era o do apóstolo Paulo. O versículo 3 e o versículo 4, ele diz assim, pois a nossa exortação, ela não tem origem no erro e nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas,
mas a Deus. Quer dizer, o que nós estamos aqui fazendo, nós não queremos simplesmente agradar o coração de vocês, mas nós estamos aqui agradando o coração de Deus, que prova os nossos corações. Então, o ministério aqui do apóstolo Paulo, ele apresenta 3 pontos importantes. Primeiro ponto, não veio com engano. Nós não estamos aqui abrindo uma igreja, nós não estamos aqui implantando uma igreja em Tessalônica com um espírito enganoso. É o que ele está dizendo aqui no versículo 3. Com espírito de engano, não. Nós que fomos aprovados por Deus, nós temos um compromisso com o nosso ministério e com a palavra de Deus. Então, ele está dizendo para os irmãos, pode riscar isso, quem sabe do coração e da mente de vocês. Sabe quando abre uma congregação, né, em certo bairro de uma cidade, em certa região, que alguém chega a dizer assim, poxa vida, abriu mais um ponto ali para pegar o dinheiro do povo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Mas o apóstolo Paulo, ele estava dizendo para aquele povo, para aquela igreja, olha, risca isso, deleta isso da mente de vocês. Não viemos falar com vocês, implantar uma igreja com espírito de engano. Será que nos nossos dias está acontecendo isso? Nós não vamos denigrir, né, nenhuma pessoa, não quero aqui apontar nenhum ministério, apontar nenhuma comunidade, mas você percebe que grande parte das comunidades hoje, ela visa mais o dinheiro do que o amor. Ela visa mais o lucro do que as vidas salvas, as vidas libertas pela palavra. Então o apóstolo Paulo, ele não tinha um espírito de engano. O segundo ponto, eu não vim com um coração impuro, com um espírito de impureza, sabe? Aquele coração marcado, você entendeu? Eu vim aqui simplesmente para fazer isso. Eu abri essa igreja para mim despicar com fulano. Eu abri essa congregação porque aquele pastor não me aceitou. Aquele ministério não me aceitou. Aquela igreja não me aceitou. Então eu vim implantar essa igreja aqui para dizer para eles, para dizer para aquele ministério A, B, C ou D, que eu tenho capacidade. Você pode dizer misericórdia? Então o apóstolo Paulo está dizendo, no segundo ponto, que o coração dele não tinha impureza. Ele estava ali com o coração puro. Aleluia. Então ele está defendendo o que, irmãos? No início que eu disse, o apóstolo Paulo, ele está defendendo no capítulo 2 o seu ministério apostólico. O seu ministério apostólico. O terceiro ponto do capítulo 3. Eu não vim com dolo. Quer dizer, eu não vim fraudar vocês. A nossa intenção, a intenção de Timóteo, a intenção de Silas, não é fraudar vocês. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Ele diz aqui, o compromisso dele era agradar o coração dos irmãos ou agradar o coração de Deus? Agradar o coração de Deus. Então, o seu compromisso era agradar a Deus e não agradar os homens. E quando você vai agradar o coração de Deus, você pode desagradar o coração de alguém. Você vai dizer para esse alguém, olha, hoje eu não posso ir na sua casa, hoje eu não posso ir no seu churrasco, porque eu tenho uma reunião, porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que ministrar, hoje tem culto de oração, hoje é escola bíblica dominical, você está entendendo isso?
Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele não estava ali para agradar o coração de ninguém, mas para agradar o coração de Deus. Aleluia. Vamos entender isso, igreja? O ministério que Deus te deu, o ministério que Deus deu a você, a sua família, não é para agradar pessoas, mas é para agradar o coração de Deus. E aqui eu posso fazer uma aplicação. O pregador, ele não deve ser fiel a ele mesmo, mas ele deve ser fiel à palavra de Deus. Irmãos, Deus não tem compromisso com o que o pastor Rafael está falando. Tem, pastor? Deus não tem compromisso o que o pastor Cleudo está falando. Tem? Não. Mas Deus tem compromisso com o que ele disse na palavra dele. Disse na palavra dele. Então o texto é muito importante. O pregador, ele deve ser fiel à palavra de Deus, mesmo quando a mensagem não agrada o coração das pessoas, mesmo quando a palavra, ela vai ao encontro do coração do pecador. Mas ele deve ser fiel à palavra de Deus. Aconteça o que acontecer. Porque é a palavra de Deus que é absoluta. A minha palavra não é absoluta. A palavra do pregador não é absoluta. Mas a palavra de Deus, ela é absoluta. Ela é inerrante, ela não é. Aleluia! É o que Paulo está defendendo. O que nós pregamos e o que nós estamos falando. Aleluia! Ele tem a marca de Deus. E aqui no versículo 4... Aliás, no versículo 5, versículo 6. Versículo 3 e 4 já falamos. O versículo 5 e o versículo 6. Um ministério livre da bajulação. Olha o que diz esse versículo aqui, ó. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação. Eu estou lendo na NVI, amém, irmãos? A minha versão é a NVI. A nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. E no versículo 6, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Não viemos aqui buscar reconhecimento humano. Olha aí. Paulo não estava ali para buscar like de ninguém. Sabe quando alguém faz um vídeo assim interessante, né? Fala, dá um like aí para mim, dá um like aí para mim, faz isso para mim, porque eu preciso ser reconhecido. Não. Paulo não buscava popularidade. Interessante isso daqui. Ele não buscou popularidade, embora que ele foi um apóstolo ousado, diz a palavra que ele foi um apóstolo de Deus, vindo depois, quer dizer, o próprio Jesus tinha já escolhido os seus 12 apóstolos, e o apóstolo Paulo, ele entrou ali no lugar de Judas Iscariote. Mas olha, queridos, ele não estava ali para buscar popularidade. Palavras bonitas. Ô pastor, você pregou muito bonito hoje, hein, pastor Cleudson? Pastor Cleudson, olha, você é uma maravilha na palavra. Quer dizer, não, ele não estava ali buscando esse tipo de coisa. Está aqui no versículo. Olha, nem buscamos reconhecimento humano. Quer de vocês, quer dizer, ele estava falando com a igreja. Quer de vocês, igreja, ou quer de outras pessoas. Nós não viemos aqui buscar isso, popularidade de vocês. Ele poderia reivindicar, sim, a sua autoridade apostólica, mas ele escolheu servir com humildade a Deus naquele lugar.
Então o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, ele já tinha um destino certo, ele já sabia o que Deus tinha para ele ali naquele local. Agora eu tenho que defender o ministério, eu tenho que defender a palavra que já pregamos aqui. Mas esses irmãos precisam de ouvir verdade. Então, ele poderia reivindicar a sua autoridade apostólica, mas ele escolheu servir a Deus com um coração humilde, com um coração cheio de amor, com um coração, aleluia, ensinável. Oh, louvado seja Deus! E eu digo para você, o verdadeiro ministro, ele não busca fama, mas o papel dele é glorificar a Deus. O verdadeiro pregador, o verdadeiro líder, ele não busca fama, mas o papel dele é glorificar a Deus com aquilo que ele está fazendo. É glorificar a Deus nas visitações, é glorificar a Deus lá no aconselhamento, é glorificar a Deus junto com a família em casa, é glorificar a Deus na visita que ele faz, é glorificar a Deus quando ele está pregando a palavra, porque toda honra, toda glória, todo poder emana de Deus. Todo poder emana de Deus. Aleluia. Não é do pregador. A fama não é do pregador, mas é de Deus. O versículo 7, o versículo 8. Um ministério marcado pela ternura. O apóstolo Paulo tinha um coração, aleluia, de ternura, um coração amoroso, um coração compreensivo. Louvado seja Deus. Olha o versículo 7 que está dizendo: embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornando-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida do seu próprio filho. Coisa interessante, né? Olha o versículo 8. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Viu? Então, esses dois versículos aqui, nós podemos trazer para esse tema, um ministério marcado pela ternura de Deus no seu coração. Queridos, embora como apóstolo de Cristo, Paulo, ele usa aqui a figura de uma mãe, e ele está simplificando, porque, todos conhecem a ternura, o amor que uma mãe tem para o seu filho. Ele utiliza dessa linguagem aqui, utiliza a linguagem e fala sobre a mãe que cuida do seu próprio filho. Ele fala que o seu amor era tão profundo que desejava compartilhar com eles. Olha, o meu amor é tão profundo, o amor de Silas é tão profundo, o amor de Timóteo é tão profundo com vocês, que eu quero compartilhar com vocês esse amor. Qual é a primeira lição que ele compartilha? Ele fala sobre o poder do Evangelho. Segundo passo, ele fala sobre a sua própria vida. Nós estamos aqui e nós oferecemos a nossa própria vida por amor a vocês. Porque ele estava dizendo do sofrimento que ele teve lá em Filipe. O que eles passaram lá em Filipe, eles poderiam também ter passado lá em Tessalônica. Queridos, é muito importante quando
você para examinar a palavra de Deus, para extrair a palavra de Deus. E aqui o ministério cristão, ele não é apenas transmitir conhecimento, é também amar pessoas. O ministério pastoral, ele não é só transmitir conhecimento aos corações. O ministério de um líder não é só transmitir conhecimento, mas também ele tem que ser carregado de amor de Deus no seu coração, amor de Deus no trabalho que ele está fazendo. E aqui ele deleta tudo aquilo que, quem sabe, estava na mente de alguma pessoa. Nós não estamos aqui para dar trabalho para vocês, nós não viemos buscar dinheiro, nós não viemos buscar fama, nós não viemos atrapalhar em nada vocês, mas nós estamos aqui, aleluia, para caminhar com vocês. Então o ministério cristão não é apenas transmitir conhecimento, mas também é amar pessoas, é caminhar com as pessoas, é estar com as pessoas, aleluia, e compreender as pessoas. É o que o apóstolo Paulo estava tratando com aquela igreja. A igreja cresce quando o ensino bíblico é acompanhado de um amor genuíno que vem da parte de Deus. A igreja, ela não cresce somente porque tem uma boa equipe de louvor, porque tem uma boa equipe de dançarinos na frente. Não, a igreja cresce, aleluia, quando ela é acompanhada do quê? De amor. De amor. Então a igreja, ela cresce quando o ensino bíblico ele é acompanhado de um amor genuíno. Louvado seja Deus. Olha aqui, o apóstolo Paulo, quem sabe, ele não precisava de estar ali defendendo o seu ministério. Não precisava. Porque Deus conhece o coração de um homem verdadeiro. Não é o pastor que conhece. Não é a sua esposa que conhece o seu coração. Não é o seu marido que conhece o coração da esposa. Mas é Deus que conhece o nosso coração. E Deus conhecia o coração do apóstolo Paulo. Mas só que ele precisava informar para aqueles irmãos que o que estava acontecendo na comunidade estava desvirtuando o evangelho pregado. Então o papel dele era ajudar aquela igreja. O ponto 6 está dentro do versículo 9. Dentro do versículo 9. O ministério de trabalho e um ministério que tem um testemunho. Ministério de trabalho e um ministério que tem um testemunho. O apóstolo Paulo, ele trabalhou para não ser pesado financeiramente aquela igreja que estava sendo implantada ali. É isso que os versículos estão dizendo. Olha o que diz aqui. Vamos ler o versículo 9, que diz assim: porque bem vos lembrais, irmãos, no nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a ninguém, a nenhum de vocês, vós pregamos o evangelho, a palavra de Deus. Então quer dizer, um ministério de trabalho e um ministério de testemunho. E aqui o apóstolo Paulo diz que ele trabalhou para não ser pesado. Os tessalonicenses testemunharam a sua conduta, que era uma conduta santa, era uma conduta justa, era uma conduta irrepreensível. Lá no versículo 10, ele trata isso. Era uma conduta irrepreensível.
Então, queridos, eu quero dizer para você que o caráter de um mensageiro do Evangelho, aleluia, tem que ser moldado pela palavra, e não por aquilo que ele pensa, mas é moldado e mudado pela palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, ele trata dizendo que aquela igreja, ela foi assim uma igreja espetacular, uma igreja modelo. Só que no mesmo instante que aquela igreja espetacular, uma igreja modelo, aquela igreja recebe pessoas que aquelas pessoas vêm desvirtuar, desacreditar a palavra. E o que o apóstolo Paulo estava falando? Olha, isso que essas pessoas estão dizendo para vocês não funciona com Deus. Você já viu essa frase? Quem já viu? Isso que você está fazendo não funciona com Deus. Isso que esse povo estão implantando na mente de vocês não funciona com Deus. Era isso que ele estava dizendo. Então, queridos, ele não veio buscar lucro, nem glória humana. E ali ele tinha um motivo. O motivo era amar aquelas pessoas. O apóstolo Paulo, ele confirma que a chegada dele ali naquele lugar foi marcada pelo amor de Deus nas vidas daquelas pessoas. E eu termino essa palavra com você hoje, dizendo o seguinte: Deus, ele não procura apenas pregadores eloquentes, mas ele procura servos fiéis, servos corajosos, que têm amor, que têm um coração íntegro, que ajuda as pessoas, que vive o Evangelho, que vive o que prega, que vive a mensagem que ele próprio transmite. Então Deus procura essas pessoas. Amém?